Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Ezequiel, capítulos 11 e 12. O capítulo 11 relata o julgamento dos líderes de Israel, mas também traz a promessa da volta de Israel do cativeiro. Ezequiel foi transportado ao portão oriental externo, onde viu 25 homens, que não são os mesmos que estavam adorando o sol no templo, entre os quais se encontrava Jaazanias, que também não deve ser confundido com o da visão anterior, e Petatias, príncipe do povo. Eles representavam o governo civil de Judá. Esses homens deram conselhos perversos em detrimento da cidade. O partido antibabilônico aconselhava que a nação devia rebelar-se contra Nabucodonosor e fazer uma aliança com o Egito, contrariando as ordens de Deus, conforme estudamos no livro de Jeremias. Versos 1 e 3. E então o Espírito me ergueu e me levou para a porta do templo do Senhor que dá para o oriente. Ali à entrada da porta havia 25 homens, e via entre eles Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaía, líderes do povo. E eles diziam: Não será logo tempo de construir casas? Essa cidade é uma panela, e nós somos a carne dentro dela. Em contraste com o conceito desse partido de que eles eram a carne, de acordo com o verso 3, a parte digna da nação, contra as sobras que foram para o exílio. Ezequiel responde que os verdadeiros homens de valor em Jerusalém foram os muitos homens inocentes que tinham sido mortos, de acordo com o verso 6, ou pelos expurgos políticos, ou, mais provavelmente, na guerra que era o resultado dessas políticas perversas. Mas quanto aos fomentadores de guerra, serão tirados da panela, de acordo com versos 7 e 9, e morrerão muito longe nos confins de Israel. Versos 10 e 11. Vocês cairão pela espada e eu os julgarei nas fronteiras de Israel, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. Essa cidade não será uma panela para vocês, nem vocês serão carne nela. Eu os julgarei nas fronteiras de Israel. O primeiro a ser morto em cumprimento às palavras do Senhor foi Pelatias, causando temor até mesmo em Ezequiel, que diante desse incidente clama mais uma vez em favor de seu povo. Verso 13. Ora, enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaía, morreu. E então prostrei-me rosto em terra e clamei em alta voz: Ai, soberano Senhor, destruirás totalmente o remanescente de Israel? Assim, diante dessa intercessão do profeta, Deus dá uma promessa de restauração a Israel dos versos 14 ao 18. Versos 16 ao 18. Portanto, diga, assim diz o soberano Senhor, embora eu os tenha mandado para terras muito distantes entre os povos e os tenha espalhado entre as nações por breve período, tenho sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Portanto, diga, assim diz o soberano Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. E eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Os exilados, ao retornarem, removerão todas as suas abominações da terra e adorarão ao Senhor. Afinal, a adoração pura é a condição para a renovação do verdadeiro relacionamento com Deus. O Senhor promete dar-lhes um novo coração, não mais de pedra, mas de carne, a fim de que, obedecendo a palavra do Senhor, tornem-se o seu povo e o Senhor, o seu Deus. Verso 19. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Todavia, os que permanecerem em meio às suas idolatrias receberão a sua recompensa com a morte. Os versos finais dos versos 22 ao 25 relatam que a glória do Senhor elevou-se e então da sua posição imediatamente ao leste do templo e afastou-se para o Monte das Oliveiras, o monte que está no oriente da cidade. Ali parou, como se relutasse em ir mais longe. Nenhum outro movimento é descrito, como se o profeta dissesse que, embora o Senhor tenha deixado seu templo e a cidade santa, ainda está atento caso haja arrependimento da parte do povo. Alternativamente, é possível que devamos inferir que a glória do Senhor realmente continuou avançando além do Monte das Oliveiras e que ele transferiu sua presença para o acampamento dos exilados na Babilônia. Verso 24. E então o Espírito ergueu-se e levou-me aos que estavam exilados na Babilônia, na visão dada pelo Espírito de Deus. Findou-se então a visão que eu estava tendo. Do capítulo 12 até o capítulo 24 é uma seção que poderia ser chamada, na linguagem de hoje, de objeções ao julgamento. Sendo compreendido, porém, que as objeções são levantadas para então serem demolidas. São as objeções daqueles que dizem: já ouvimos todas essas ameaças em ocasiões anteriores, mas sempre acabam em nada. Ou dos falsos profetas que reivindicam autoridade igual para oráculos que prometem a paz e a segurança. Ou daqueles que pensam que é impossível o Senhor rejeitar o seu povo.
Ezequiel apresenta o capítulo 12, portanto, dois quadros simbólicos de fuga da cidade cercada. A essência dessa ação, dos versos 1 ao 16, é que deve ser realizada à plena vista dos curiosos compatriotas de Ezequiel. Assim como antes se reuniam ao redor para observar o ritual diário de deitar no chão com as mãos atadas, de acordo com o capítulo 4, o verso 4 e os sequentes, e pesar as escassas ações do profeta, que também são descritas lá no capítulo 4, nos versos 10 e 11. Assim também agora ele é ordenado a desempenhar o papel de um exilado, para que todos vejam. Versos 3 e 4. Portanto, filho do homem, arrume os seus pertences para o exílio e durante o dia, à vista de todos, parta e vá para outro lugar. Talvez eles compreendam, embora seja uma nação rebelde. Durante o dia, sem fugir aos olhares do povo, leve para fora os seus pertences arrumados para o exílio. Então, à tarde, saia como aqueles que vão para o exílio e que os outros o vejam fazer isso. A ação consistiu em duas partes. De dia reuniu o mínimo essencial para a longa viagem ao exílio. Depois, ao entardecer, escavou uma saída pela parede da sua casa como se fugisse secretamente e saiu para a noite carregando sua bagagem no ombro. Ao fazer assim, devia cobrir os olhos conforme o verso 6, embora isto seja omitido na descrição do versículo seguinte. A parede referida no verso 5 é a de uma casa, que significa o muro de uma cidade, e é uma indicação do modo de vida dos exilados, que certamente moravam em habitações tipicamente babilônicas, construídas com tijolos secos ao sol. Esses tijolos podiam ser removidos com a mão, de acordo com o verso 7, embora não sem esforço, e isso indicaria as dificuldades de fuga de Jerusalém, como também, mais especificamente, a tentativa de Zedequias em fazer uma brecha nos muros e evacuar a cidade sitiada, conforme a descrição de 2 Reis, capítulo 25, e também de Jeremias 39:4. Teuabib não teria, por certo, muros para que Ezequiel demonstrasse a sua mensagem com mais exatidão. Dos versos 8 a 16, vem o significado do ato simbólico. A ação primeiramente ordenada, dos versos 2 ao 6, e depois obedecida no verso 7, é explicada pela manhã, de acordo com os versos 9 ao 16. Dá-se a impressão de que nem mesmo Ezequiel estava plenamente consciente do significado das suas ações no dia em que as realizou, a não ser do significado geral da perspectiva de mais exílio para o povo de Jerusalém. Esses versículos não somente confirmam este significado simbólico, como também indicam que suas ações eram proféticas quanto àquilo que aconteceria ao rei Zedequias, o príncipe em Jerusalém. Zedequias iria descobrir que não somente os exércitos de Nabucodonosor estavam contra ele, mas também o braço do Senhor. O fracasso do seu plano de fuga e sua captura pelos babilônicos resultaram da operação do próprio Deus. Verso 13: Estenderei a minha rede para ele, e ele será apanhado, e em meu laço, e eu trarei para a Babilônia, a terra dos caldeus, mas ele não haverá, e ali morrerá. O Senhor afirma que todos eles saberão que ele é o Senhor, após passarem por todas essas experiências de dispersão. Verso 15: E eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Uma verdade que sempre deve ser lembrada por todos nós é a seguinte: o que os homens deixam de compreender a prosperidade, ocasionalmente aprenderão através da adversidade. Deus, em sua graça, permitirá alguns poucos escaparem, de modo que possam testificar a sua verdade e vindicar a sua honra. Verso 16: Mas pouparei uns poucos deles da espada, da fome e da peste, para que, nas nações aonde forem, contenham todas as suas práticas repugnantes. Então saberão que eu sou o Senhor. Os versos 17 ao 20 relatam o terror dos habitantes de Jerusalém. O modo segundo o qual o profeta deve comer as rações de economia deve demonstrar medo e terror, como um símbolo da violência e destruição aterrorizadoras que virão sobre o povo da terra. Verso 19: Diga ao povo do país: assim diz o Senhor soberano acerca daqueles que vivem em Jerusalém e Israel. Eles comerão sua comida com ansiedade, beberão sua água desesperados, pois tudo o que existe em sua terra dela será arrancado por causa da violência de todos os que ali vivem. Tudo isso acontecerá por causa da violência de todos os que ali viviam. Os sofrimentos que a população terá de padecer são atribuídos diretamente aos sofrimentos que causara aos outros. A violência gera violência. Dos versos 21 ao 28, Deus corrige dois ditos populares. Verso 22: Filho do homem, que provérbio é este que vocês têm em Israel? Os dias passam e todas as visões dão em nada?
Ezequiel, assim como seu contemporâneo Jeremias, tinha uma mensagem inaceitável para entregar. Era ameaçadora e pouco esperançosa. Inevitavelmente, seus ouvintes agiram preconceituosamente contra eles, e era fácil para eles reagirem desconsiderando as suas palavras, porque não viam qualquer cumprimento imediato. Todavia, no verso 23, o Senhor diz assim, versos 23 ao 25. Diga-lhes, pois, assim diz o soberano Senhor, vou dar fim a esse provérbio, e não será mais citado em Israel. Diga-lhes, então estão chegando os dias em que toda visão se cumprirá. Pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras entre o povo de Israel, mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora. Pois em seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser. Palavra do soberano Senhor. Essa é a natureza da palavra de Deus, ela não volta vazia. Isaías 55:11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para a qual a enviei. A segunda atitude dos versos 26 ao 28 é um pouco diferente, embora a resposta que lhe é dada seja idêntica. É menos cética do que a primeira, mas engana-se por classificar todas as ameaças de Ezequiel como ditos acerca do dia do Senhor, ainda distante. Mais uma vez, o Senhor respondeu com uma promessa de que não haveria mais demora, verso 28. Pois diga a eles, assim diz o soberano Senhor, nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo o que eu disser se cumprirá, palavra do soberano Senhor. Deus não tarda em suas promessas, embora muitos a julguem tardia. Ele age sempre na hora exata, nem antes, nem depois. Que Jesus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 13 e 14